Fala moçada, começando aqui a live aqui no Cetraf, primeira, tomara que seja a primeira de muitos, feito com o pessoal do Cetraf, vou esperar aí a galera entrando, quem for entrando aí por favor vai avisando, tá? Tá informando, opa, a Adriana Souto entrou, a galera vai entrando, tô esperando aqui o Belão também para ele entrar, assim que ele entrar e me chamar a gente começa. Domingo, todo mundo de quarentena, todo mundo aí tentando ficar em forma ainda. Botei uma camisa preta aqui para tentar disfarçar aqui, que eu acho que eu já ganhei uns quilinhos, não devia. Mas enfim, a gente tem um pouquinho de dificuldade de treinar, mas estamos treinando ainda bastante. Estou esperando aqui o Belão. Estão perguntando cadê o Titio. Titio hoje é espectador, Titio vai ser mais um aí para entrar na live daqui a pouco. Chegando aqui o Belão. Deixa eu colocar o Belão para dentro na live. Vamos esperar o nosso convidado. Opa! Fala, Belão! Beleza? Tô parecendo André Henning com esse fone? Careca! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Beleza, tô ouvindo. Galera que tá na live já, se estiverem ouvindo bem a gente, tanto eu quanto o Rodrigo Belão, manda um joia aí, só pra gente saber se tá tranquilo. Ó, o Cadu já deu um joia ali. Dá uma acenada aí. Dá um joia se tiver todo mundo ouvindo aí com uma certa tranquilidade, pra gente não precisar falar muito alto. Aí entrou a Carla também. Bom, maravilha. Seguinte, aproveitar aí que a gente já tem 26 pessoas aí na live. Esse é o Instagram do Cetraf, que é um centro de treinamento de alto rendimento para atleta, galera que está querendo entrar em clube, galera que está querendo melhorar a preparação física, galera que já foi de clube, está voltando, galera que estava fora do Brasil, está voltando, estava estudando e jogando fora, está voltando, quer treinar nas férias, quer fazer funcional, mesmo que não esteja mais ainda em idade, em jogar em clube de futebol. É o Cetraf no Rio de Janeiro. Quem ainda não conhece, é um convite que eu estou fazendo para conhecer o Cetraf. Eu não sou professor do Cetraf, eu sou o Felipe Rolim, sou jornalista, comentarista e sou um praticante no Cetraf. Sou um dos que mantém a forma lá com Titio Jairo Porto. Eu vou aproveitar que está no começo aqui. Belão, já vou mandar aquele Faustão aqui. E tem um monte de gente aqui para agradecer que você está aqui com a gente como convidado. Jairo Porto, Felipe Maestro, Vinícius Queiroz, a Carla Oliveira, a Índia, Fabiano Ribeiro, o Marco Antônio, o Marcão, da fisioterapia, que é seu amigo, e o Eduardo Pontes, que é o do marketing. Eu estou aqui representando essa galera toda. Rodrigo Belão está aqui com a gente para conversar com os alunos do Cetraf. Eu estou aqui só mediando, porque as perguntas foram enviadas, Belão, pelos alunos, pelos responsáveis dos alunos e pelos professores. Estou aqui só para mediar, só para bater o papo contigo. Beleza. Então, quem está com a gente aqui, Rodrigo Belão, atualmente técnico do Sub-15 do Atlético, ex-Atlético Paranaense, mas hoje em dia é só Atlético, né, Belão? Com H e tudo. Já foi da base do Red Bull, antes do Red Bull ser Red Bull Bragantino, estava na base do Corinthians, trabalhando lá com Gustavinho, com Barroca, só com gente boa na base do Corinthians. Já rodou também o interior de São Paulo, rodou Osasco, Lusa, Novo Horizontino, já tem uma... É novo, mas tem uma estrada grande já, está rodado, então eu queria começar contigo aqui para a galera que está começando seus primeiros passos no futebol. Belão, para mim, é uma referência na base. Quando eu mediei o Conafut, que é um congresso com todos os players do mercado em São Paulo, para falar sobre formação em excelência em 2017, estava lá o Belão na mesa comigo. Em 2018, quando eu precisei fazer um programa e precisava de alguém que entendesse a base de um clube empresa, estava lá o Belão comigo. E ano passado, quando eu trabalhei com o Belão no curso de tática total, eu vi que estava um olho muito grande na tática do que é feito na base, na tática coletiva, na tática individual, que dali a gente começa a formar os nossos atletas. E é nessa brincadeira aqui de falar de base que a gente vai ficar aqui uns 40, 45 minutinhos. Belão, boa noite. Boa noite, Rolim. Pô, um prazer enorme. Você é um grande parceiro, um grande amigo aí também. Eu tive o prazer de conhecer naquele Conafut, evento muito grande, né? E, enfim,
Foi uma experiência bacana. Você sabe que se me deixar ficar falando, eu vou ficar 2 horas falando, então é bom você estar mediando mesmo. E é isso, você resumiu bem, falou, tenho 13 anos de carreira aí já, trabalhei bastante tempo na base, cheguei no profissional, trabalhei 3 anos de profissional, voltei para a base, e onde eu sigo até hoje, né? E aproveitar, não vou dizer muitos nomes, mas já vi muita gente acenando, muita gente, jogadores, ex-jogadores meus, atuais jogadores, amigos, vi minha mãe aí, mandou uma palminha, um abraço, então um beijo para ela e para o meu pai que deve estar vendo também. Mas é isso, pessoal, vai ser um bate-papo legal aqui. Em tempos de isolamento, né, a live serve também para nossa mãe viajante, daqui a pouco a minha mãe está aí também, e a gente vai tentando passar por esse momento, porque eu tenho certeza absoluta, vai passar. Vamos lá. As perguntas foram feitas, novamente, né, pelos alunos responsáveis e professores do CETRAF. A gente deu só uma encadeada aqui para ter começo, meio e fim na conversa. Existe um trauma que, na verdade, não sei se é um trauma, mas é uma porta fina, um gargalo, um funil para entrar num clube. Eu não vou nem dizer independente do tamanho do clube, porque a gente está falando hoje daqueles clubes que não estão entre os 40 grandes do Brasil, que é a Peneira, Belão. Essa instituição brasileira chamada Peneira. Ali a gente tem só 2 variáveis, né? Pouco tempo de observação para o jogador e muita coisa que o técnico tem que avaliar em pouco tempo. Então, fala um pouquinho para a gente da Peneira, Belão. Então, Aline, a respeito de Peneira, né, que o pessoal mandou essa pergunta, eu achei interessante, porque acho que dá para a gente dialogar alguma coisa aqui para as pessoas talvez abrirem o olho. A Peneira, na verdade, assim, a tua entrada num clube grande, ela é muito mais facilitada conforme você tem idades menores, né? Então, quanto mais jovem você é, mais a sua chance de ter uma entrada num clube grande, direta, né? Conforme você for mais velho, é mais difícil, porque a concorrência já é muito grande e geralmente os times já têm aquela história de já ter um time base meio montado, e aí às vezes o que precisa naquela geração é um atleta pontual, uma posição pontual, enfim. Acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas, não é que é impossível você com 16 anos entrar numa peneira, não é isso, mas ela é muito mais difícil do que se você tivesse nessa mesma peneira com 10 anos, com 11 anos, enfim, que as equipes dos clubes grandes estão sendo montadas. Aí tem um outro lado para você entrar num clube que eu acho mais fácil. Eu rodei, trabalhei no interior, trabalhei no Novo Horizontino. A minha experiência no Novo Horizontino foi muito legal, porque, para mim, principalmente, porque eu cheguei lá do zero, não tinha nada, então eu cheguei, fui contratado, não tem time. O clube tinha tomado uma iniciativa de fazer diversas peneiras, então eu cheguei em dezembro lá, tinha feito várias peneiras e selecionou um apanhado de 50 jogadores. E ali eu tive que fazer um peneirão de 50 jogadores para montar uma parte do time. E ali depois eu comecei a ir captando em outros lugares. E aí desse peneirão, o que eu diria de você fazer uma peneira? Geralmente tem clubes, até eu vi que o Sandro Silva tá online aí, que era o responsável da captação lá do Corinthians, e o Sandro, ele fez, ele com o Juninho, também viu o Juninho, também é legal que eles estão fazendo uma peneira diferente, então é uma semana de treino, não é só aquele momento aquele jogo, rachão lá, um coletivo de 30 minutos, enfim, como na pergunta mais ou menos falou, né? Então, porque quando os clubes têm a estrutura de ter uma semana toda de treino, ou quase uma semana, você faz diversos tipos de atividade que são próximas de um treino que a equipe da categoria faz. Então, você vai ser visto de muitas maneiras. Quando a gente está naquele peneirão de 30 minutos, realmente é muito difícil de você ser visto, a não ser que você se destaque por algumas coisas, alguns elementos, enfim.
Então, em 30 minutos eu também acho que é ruim e é difícil ser observado. Mas, se você também tem, eu tenho 15, 16 anos e quero entrar, eu dou um outro conselho: não fique dando tiros, não gaste todos os seus tiros só indo para o time grande. Tente ir para um pequeno primeiro, porque nas idades maiores, os times grandes têm observadores. E eles estão observando os times pequenos para captar jogadores do time pequeno. Então é muito melhor você tentar entrar num time pequeno, que a sua concorrência vai ser menor, não que vai ser fácil, para você depois dar esse pulo para o grande. Eu vejo o pessoal querer já entrar no grande direto e talvez é um tiro no pé, mais difícil, enfim. É um caminho mais longo. Sim. Tirando essa questão da peneira, que realmente é muita gente, é pouco tempo, é uma final para o garoto que está ali, né? Que ele tem 30 minutos para mostrar alguma coisa, mas passou pela peneira. E aí tem a semana da avaliação, o mês da avaliação, o dia da avaliação, o meião amarelo, como eu via contigo lá no Corinthians, né? A garotada que estava com o meião diferente. Aí tem outra pergunta, que é a questão da característica. Quando você tem um pouco mais de tempo para avaliar, como que é essa avaliação de quem está vindo de fora e está possivelmente sendo integrado no grupo de um clube para jogar numa base? O que você está procurando ali, Belão? Então, geralmente, o pessoal procura requisitos da posição, né? Então, por exemplo, você está de lateral lá, você tem que tentar mostrar várias qualidades que o lateral tem que ter. Então, você tem que ter um bom 1 contra 1 atacando, tem que ter um bom 1 contra 1 defendendo, você tem que ter um bom cruzamento, você tem que ter aí, dependendo da idade, né? Se for nas idades maiores, você já tem que ter um entendimento de jogo grande também. Então, você vai cair num time, você está fazendo uma avaliação num time que já está provavelmente jogando o campeonato, já está jogando alguma coisa, enfim. Então você tem que chegar ali, saber fechar, por exemplo, usando exemplo, você tem que saber fechar, balançar com a linha, você tem que saber que a hora que um lateral está atacando, se o time não ataca com os dois laterais ao mesmo tempo, você tem que segurar, ou se o time ataca com os dois, e aí você tem que saber ser observador, né? Enquanto você não está ali no treino e tá os caras treinando, você tem que prestar atenção. O que eu falo, a maior questão que eu acho é o cuidado. Então, qual o cuidado que o atleta tem que ter quando está sendo avaliado? Não querer ser individualista, porque ele acha, não, eu preciso da bola e eu quero mostrar tudo que eu tenho. E aí você está cometendo um grande erro, porque se você fica segurando muito a bola, já é um ponto ruim, porque ninguém quer isso. Todo mundo quer um jogador hoje que faz o jogo fluir, faz o jogo andar, enfim. Então, se ele ficar prendendo muito a bola, que acho que é o grande erro do pessoal que está chegando em avaliação, já está nervoso, né? Tá fazendo uma avaliação, está nervoso, aí está segurando muita bola, então aí vai, não toca a bola quando tem que tocar, perde a bola. Aí quando ele recupera a bola de novo, o que ele vai querer fazer? Vai querer ir para cima de novo. Tirar o prejuízo. Tirar o prejuízo, só que aí ele vai estar mais nervoso, mais pressionado pelo erro anterior, e aí não vai tocar a bola de novo e vai perder de novo. E aí na terceira vez fala, poxa, hoje não é meu dia. Porque às vezes é isso, você tem que saber ter entendimento do jogo. Agora, se o menino é mais novinho, tem 11 anos, aí é natural, ó, todo mundo no sub-11 segura muito a bola, né? Então, eu acho que o grande cuidado é esse, não querer segurar demais e também não querer achar que é só drible, né? Eu só vou ser aprovado se eu vou ficar dando um monte de drible. Não, depende muito da tua posição, né? Agora você está fazendo uma avaliação de ponta, você tem que chegar contra o lateral que está te marcando e driblar também. Coisas nesse sentido, né? Uhum. Ainda nesse campo da avaliação de quem está querendo entrar no clube, a gente passou pela peneira, a fase da avaliação e a idade. Não existe uma idade certa para entrar em clube, né? Se você estiver lá dentro desde o começo, melhor. Mas a gente tem alguns exemplos de gente que conta uma história que precisou ir bater na porta do clube grande 5, 6, 7, 8 vezes, e ainda bem que não desistiu. Zé Roberto, Cafu, né? E gente que viu que tentou essa porta aqui, não deu, foi ali, para conseguir efetivamente jogar. 16 anos é um ano tabu? Ou dá para entrar depois de 16? Como é que é a questão da idade para entrar num clube, Belão?
Então, eu acho que a idade vai um pouquinho com a resposta anterior que eu falei, né? A idade, quanto mais novo ele é, mais chances ele tem de entrar no clube. Não é que é impossível você entrar mais velho, mas é muito mais difícil. No grande, a minha sugestão é, você tá mais velho, vai no pequeno. Comece por baixo. Ninguém começa no alto. Ah, mas é o meu sonho, então. Só que você tem, da mesma maneira que você acha, todo mundo ralou. Tem que ralar para chegar. Eu ralei muito. Eu trabalhei já sem receber. Trabalhei em campo que era pura areia, pura terra. Porque aí todo mundo, mas quando você vai falar hoje, mas lá, pô, você dá treino no CT, que é um dos melhores do país. Você estava no Corinthians, que o gramado no treinamento do Corinthians é uma mesa de sinuca. Sim, mas antes disso eu tive 11 anos de experiência, 12 anos trabalhando em times menores. Então eu também passei por isso, né, na minha carreira como treinador. E aí o jovem que quer entrar tem que entrar por baixo. Eu gosto de lembrar, às vezes, por exemplo, da experiência de ouvir depoimentos de amigos que trabalharam com ele. Eu nunca trabalhei com ele, mas é do Paulinho, da seleção, enfim, que o Paulinho começou mais tarde jogando no Pão de Açúcar, jogou 4ª divisão de São Paulo, jogou 3ª divisão, aí foi para fora do país, uma experiência, não vou me lembrar o país, Letônia, Lituânia, leste europeu, algo nesse sentido, não deu muito certo, voltou, aí já voltou no Pão de Açúcar, acho que 3ª ou 2ª divisão, e aí ele foi visto pelo Bragantino, o Bragantino pegou ele, e aí o Corinthians veio no Bragantino. Então ele não estava ali já tentando, igual você deu o exemplo de Cafu, né, de ficar muito tempo dando murro em ponta de faca, tentando entrar na peneira no grande. Hoje em dia, o caminho, se você quer, vai no menor, você tem uma idade mais avançada, disputa uma 2ª divisão, aí no Rio de Janeiro, né, disputa os menores, tem os clubes menores, não sei se pode me ajudar, um Bangu, vamos lá, aqui talvez. na segunda divisão, assim, com o nome, América. Você tem o Friburguense, tem o América, tem o Olaria, tem o Bom Sucesso, aí um pouco mais embaixo tem o São Cristóvão. São Cristóvão, boa, que revelou o Ronaldo Fenômeno, né, que saiu do São Cristóvão. Então é interessante isso, tem outros caminhos. O pessoal não pode ficar com a cabeça, não, eu preciso ir para o grande. Não, pô, começa, às vezes é muito mais fácil, porque o importante é jogar. Então às vezes é mais fácil você estar no menor, jogando bem, num estadual aí que os grandes estão vendo, do que você ficar tentando ir pelo grande direto e falar, mas tem esquema, não dá para entrar. Aí você começa a arrumar aquelas desculpas que não cabe, né, cara? Ficar botando a culpa que é sua nos outros. Entrou, tá no treino contigo, Belão. Independente do tamanho do clube. Pergunta também que veio do CETRAF. Qual é o comportamento do jogador? Antes do treino, durante o treino, depois do treino. O que tem que estar na cabeça do atleta, independente se ele tem 13, 14, 16, 19 anos? Boa. O que eu penso em relação a isso, vamos pelas etapas, né? Antes do treino, o jogador tem que ser organizado para ele, como vida, né? Então não dá para... Tem muitos atletas que já trabalhei em muitos lugares, cara, que, 5 minutos antes de começar o treino, ele tá no vestiário ainda, tirando o brinco, botando o meião, e aí para entrar no treino, sabe? Enquanto grande parte dos atletas com sucesso que eu conheci, que eu trabalhei na minha vida, meia hora antes do treino, o cara já tá no campo, preparado, ligado, tá com uma bolinha, batendo a bolinha, tem cara que já pega a bola, põe no escanteio, tá treinando escanteio, tá treinando falta, tem cara que, se não tá, pelo menos ali mexendo com bola, porque tem muitos lugares que não permitem mexer com bola, eu gosto, inclusive você vê como é uma questão de cultura, né? Eu gosto de deixar isso para os meus atletas livres, então muitas vezes eles já pegam, a gente chega no lugar para dar treino, por exemplo,
eles podem ficar batendo bola enquanto a gente vai montar o campo, ou se é um lugar que é o mesmo, igual hoje no Atlético, que é o mesmo ambiente, o campo do centro de treinamento de onde a gente fica, ou os atletas moram, eu sempre deixo 10, 15 minutos para eles baterem bola, e aí começa a criar um hábito do cara que quer, o cara tem interesse, ele começa a chegar antes disso. Então, eu só vou chegar a hora que o professor deixar eu bater bola. Não, chega antes. E aí você vê, começa a criar um hábito, o cara, e aí você começa a ver quem é quem gosta, quem quer. Da mesma maneira que eu já trabalhei, cara que chega em cima da hora, você já está apitando para juntar a roda, ele está ali ainda arrumando a caneleira, arrumando, sabe, o cara não se prepara. Então o cara tem que se preparar antes. Durante o treino, ele tem que estar concentrado. Não dá para você, a hora que os caras estão explicando o treino, o jogador está olhando para a nuvem, está olhando para o lado, tem que estar concentrado ali, olhando e querendo entender o recado, querendo entender o que vai ser feito hoje. Porque se você, como atleta, quer ser um cara top, você tem que querer fazer o melhor do que é proposto para você, certo? Tem uma frase do Cortella, Rolim, que eu gosto muito, que ele fala, a gente tem que fazer bem feito o que é proposto para você, né? E aí nessa ele fala que você tem que fazer melhor, o melhor que você pode, nas condições que você tem, para você querer fazer melhor ainda quando você estiver em um lugar melhor, né? E essas duas frases acho que são perfeitas para atletas, porque muito atleta, eles não se preparam, não estão concentrados, então ele não vai fazer o melhor se ele não está concentrado. Ah, mas eu só tenho isso, mas aqui o treinador é chato. Pô, é esse o seu treinador, é essa bola furada que você tem, ou a bola boa que você tem, é esse campo de terra que você tem, ou é o campo tapete que você tem. Então faz o seu melhor, né? Você ia falar alguma coisa? Porque o Jairo, o Felipe Maestro, os outros treinadores, preparadores de CETRAF, eles costumam falar. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam, depois, inclusive. Que o treino é coletivo, mas o objetivo é individual. É a sua carreira que está ali. Você tem que querer ganhar aquele treino. Exato, e aí é isso. E aí uma coisa que você tem que ter em concentração, quando você está muito concentrado no treino, você tem uma coisa que na pedagogia a gente chama de estado de jogo. Você está dentro do treino, você está dentro do jogo, você está ligado, você quer fazer o seu melhor, e aí você se torna competitivo. E quando você é competitivo, cara, você quer ganhar o treino, você quer o tempo inteiro o seu melhor, você não admite. Então você... e aí a questão até é o seguinte, pô, eu e você somos do mesmo time. Eu tô vendo que você não tá indo bem e, eu tenho que me superar para fazer você ir bem e eu ir bem. E eu tenho que te jogar para cima que você é meu companheiro, eu tenho que fazer o melhor. Então o atleta que quer vencer nesse sentido, pô, dentro do treino ele tem que ser... Tem aquela velha expressão que é chula, mas ela serve, que é ser pau dentro. Você tem que estar ligado, você tem que querer o máximo o tempo inteiro. Eu não consigo enxergar, Rolim, um garoto que não queira dar 100% todos os dias, cara. Não consigo enxergar. Porque quando ele bater no alto nível, ele vai ver que se ele não fizer isso, ele é jogado para fora do alto nível, né? Aí depois ele vai reclamar muito da vida, mas não sei o que, aquela velha história que nós já falamos, de culpar os outros e não culpar a si mesmo. Então o cara que é competitivo, ele já parte muito à frente no treino do cara que não é competitivo. Eu tenho, inclusive, até uma passagem de um treino seu, e como eu já te vi treinando 3 times, eu posso falar isso, que eu não vou estar entregando o time, que eu vi uma situação de um escanteio ofensivo, que o trio, o batedor, o meia do lado e o lateral não estavam se entendendo, e um não estava querendo ajudar o outro, aí vocês falavam assim, ó, sai, vem outros 3 que queiram entender, queiram jogar e queiram treinar direito, né? Exato, perfeito. Porque não adianta combinar, aí combina. Ah, vamos fazer isso. Era um treino, eu lembro muito bem esse treino de bola parada, de escanteio. E aí vamos fazer isso, beleza. Não, e aí eles falaram, assim, Pelão, mas vamos fazer essa jogada assim. Beleza, autonomia, vamos. Aí na hora que vai fazer, vai meio lenga-lenga, não sai nada, perde a bola, contra-ataque pros caras. Pô, sabe? Não, vamos de novo. Aí era a jogada que eles queriam fazer.
Então, assim, mas é porque não está concentrado, porque não está indo 100%, né? Então vai sofrer, cara. Então não adianta você, durante o treino, não ter um comportamento de estar concentrado e querer ganhar, de ser competitivo. Para mim, isso é fundamental no atleta. O atleta que não é competitivo vai sofrer demais. Vai sofrer demais para atingir o alto nível. E no alto nível, se atingir, porque às vezes você tem muita qualidade e tal, mas não é competitivo, vai sofrer. Um exemplo talvez seja o Ganso, né, que não demonstra ser tão competitivo, muito, né, monótono ali, é muito bom, mas, sabe, tanto fez, tanto faz, parece, né, então, que é o que irrita às vezes os torcedores, enfim. Deu um exemplo talvez até injusto, mas é o que transparece para mim, sim, por sim. exemplo. Não, mas exemplo bom é aquele que você consegue comunicar e o outro lado entende. A pessoa pode até ter uma opinião diferente sobre o jogador, mas é um exemplo de um jogador que poderia ter ido mais com uma melhor preparação física, uma maior competitividade. Eu vou dar um exemplo também, o Pato. O Pato, a impressão que dá é que o futebol não é a prioridade da vida dele. Até estava fazendo um ano bom com o Diniz, encaixou bem, mas ele vem de alguns anos ali que você vê que o futebol ele sabe jogar, mas podia ter ido além se tivesse um preparo melhor, um senso de competitividade melhor. O ponto é esse, mas se você pegar no papel o currículo dele é lindo, um monte de time grande, pô, os melhores do Brasil, vários dos grandes de fora, seleção, mas ele é um cara que podia ter sido muito mais do que ele chegou, né? Era um expoente na época, então eu concordo, é bem por aí mesmo. E aí, para completar a pergunta, né? Depois do treino, ele tem que ter um comportamento de atleta, de abrir mão de, às vezes, regalias que a vida lhe dão, ou de uma juventude, enfim, para, pô, amanhã eu vou ter que treinar forte de novo, então não dá para eu ficar batendo tanta perna, não dá para eu comer errado, não dá para eu sair do treino e comer um pastel na feira e achar que tá tudo bem e amanhã eu não vou treinar igual e não vou ter uma lesão, não vou ter nada. Você tá... Tem até uma outra pergunta também que mandaram, Belão, que eu acho que é complementar a essa, que é sobre a alimentação e a disciplina do atleta de alto nível. Porque descansar faz parte do treino, comer faz parte do treino, né? E quando você fala, inclusive, num jogo hoje que está cada dia mais intenso, tem que ter descanso, tem que ter comida também no alto nível, né? Tem, com certeza. Comida no alto nível não é o salmão, não. O macarrão é comida de alto nível, né? Exato. Exato, é bom ser colocado, porque o pessoal acha que o alto nível é isso, né? Eu vou só pegar um gancho. Eu me encantei quando eu fui trabalhar no profissional do Mojimirim, numa Série B de brasileiro. Cara, os hotéis que eu frequentei, era a época que o Rivaldo jogava, que era presidente, jogava com a gente. Cara, foi ali que eu engordei na minha vida, porque ali eu ficava imaginando, se numa Série B assim, imagina na Série A, na Libertadores, enfim. Mas é isso, a alimentação de alto nível é uma alimentação boa. Não precisa ser, né, pensar em salmão, em, sei lá, ravioli, um exemplo aí. O mais importante da alimentação do atleta, cara, é se alimentar bem. O que é alimentar bem? Não confundir com essa moda que está hoje de Instagram, de Facebook, de mídia social, enfim, de ficar postando achando que é fitness. Então o atleta não pode ser fitness. Eu não sou nutricionista, mas a minha experiência e trabalhando com tantos nutricionistas bons como eu trabalho hoje e trabalhei anos atrás também, não dá para você ter um atleta que põe filé de frango e salada no prato, que põe uma porção de arroz, uma de feijão. Isso sou eu que preciso perder barriga, que preciso comer, né? Não o cara que é atleta, o cara precisa de energia, carboidrato, você gasta muita energia, você precisa comer aquele prato, bastante arroz, bastante feijão, macarrão misturado, né? Eu acho que algum nutricionista às vezes pode estar vendo e está muito puto comigo, porque eu estou tentando uma área que nem a minha, mas assim, o que eu quero dizer é que você tem que comer bem se você é um atleta. Você não pode ficar, e me incomoda muito, eu vi atletas, amigos meus me mandando mensagem, tá lesionando muito, musculatura.
Cara, eu vi ele postando filé de frango e salada. Falei, cara, isso é para cara que quer perder peso, é para obeso, é para pessoas comuns, que não são atletas. Atletas tem que comer bem. Então, lógico que tem que procurar o apoio de um nutricionista para ter uma bem balanceado para o que você precisa, mas a ideia é comer bem, não vai nessa moda de garoto fitness. Outra parte também que é complementar ao jogo, também é muito importante, como tem a questão da disciplina, da alimentação, Belão, é a parte acadêmica. Eu me lembro de eu conversar com o Paulo Vitor, que era o técnico, ainda, né, o técnico da Sub-15 da Seleção Brasileira e auxiliar do DEA, da Sub-17. Uma vez eu conversando com ele e perguntei, eu falei, Paulo, se você pudesse mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa na base, na formação do atleta brasileiro, qual seria a sua prioridade? Ele falou, Rolim, educação. Educação seria minha prioridade. Um atleta com um cognitivo melhor é um atleta melhor. E aí a gente tem uma pergunta sobre como casar a parte acadêmica, porque nem todo mundo que está na base vai ser profissional, existe aquele funil. Como é que você casa a parte acadêmica com o treino do futebol, né? Se os clubes ligam ou não ligam para isso, e o que ajuda ao jogador ele ser bom na escola, Belão? Olha, eu não vou poder generalizar, né? Dizer, os clubes não ligam, tem clubes que ligam. Eu acho que a sua grande maioria não liga, né? Mas há grandes clubes que ligam sim. Inclusive eu estou num desses hoje, né? E assim, eu acho que dá para casar, dá para conciliar o estudo. Eu digo, por essas andanças minha recente aí nos últimos 5 anos, talvez eu tenha vestido umas 6, 7 camisas diferentes aí. E o que acontece? Nesses lugares eu encontrei pessoas, cara, que me encantaram com essa questão do estudo. Eu trabalhei num profissional, num Sub-23, disputando a 4ª divisão de São Paulo, que o atleta estava se formando em nutrição. Hoje ele parou de jogar, mas jogou profissional um bom tempo ainda. Isso já faz bastante tempo, mas ele resolveu parar para ser nutricionista. Ele é um nutricionista do esporte hoje. E estudou enquanto jogava. E na base, eu trabalhei com muitos jogadores que eram, recentemente no Red Bull tinha o meu goleiro titular lá, que é muito bom goleiro, ele tinha uma média de 9,7 escolar. E quando a média escolar dele caiu para 9,5, ou seja, se deu uma prova que ele tirou 9 em vez de tirar 10, ele ficou muito puto. Até aquela questão de competitividade, o cara quer ser o melhor em tudo, enfim. E ter trabalhado com outros, o Matheus Donelli, por exemplo, no Corinthians agora, melhor goleiro campeão do mundo pela seleção brasileira, o melhor goleiro do mundo eleito, o Donelli está fazendo faculdade. Era um dos melhores atletas com a nota na escola e está fazendo faculdade já, cara. Né? Acabou de ingressar num curso de gestão esportiva. Então dá para conciliar. Para quem não está ligando, ano passado, né, teve o Mundial Sub-17 aqui no Brasil. O Brasil jogou em casa, o goleiro era o Matheus Donelli, que era goleiro do Corinthians, e que na época o auxiliar era o Rodrigo Belão. Exato. E bem por aí. E aí o atleta tem que entender o seguinte, quanto mais você for inteligente, mais você estudar, não precisa ser o nota, eu costumo brincar, não precisa ser esses exemplos, o nota 10, o 9,5, mas assim, quanto mais você for um cara inteligente, que sabe entender, sabe conversar, e isso, o estudo te proporciona isso, cognitivamente você vai ser melhor, você vai absorver melhor as informações que um treinador te passa, que um companheiro seu te passe, enfim, que para você dar sequência, para você conseguir dar sequência na sua carreira. E assim, não consigo enxergar de outra maneira. Você ser o melhor aluno vai te fazer ser o melhor atleta. Não tem jeito, não tem. A gente tem que perder essa história no Brasil, esse mito de que o bom de bola não é bom na escola. Não, o bom de bola tem que ser bom na escola. Você vai ser muito melhor. Talvez o cara que era bom pra caramba de bola e que não era bom de escola, se ele fosse bom de escola, talvez ele fosse melhor ainda, num nível muito mais alto, né? Tá aí o Dr. Sócrates que não deixa
a gente mentir, Belão. Você falou do bom atleta, do bom estudante, o bom jogador, aquele que muito novo é o rouba-treino, aquele que muito novo já acha que vai ser o Neymar, o ET, o CR7. Como é que você vai lidar com um perfil desse? Essa é uma pergunta legal também, porque ninguém vai ser tirado do futebol porque não é um extraclasse. Pelo contrário, a gente conta nos dedos os extraclasses hoje. Só que de vez em quando pinga um na sua mão. Ou de vez em quando pinga um jogador que é muito bom, mas acha que é extraclasse. Como que identifica esse perfil e como que lida com esse perfil? Para não tirar a ousadia dele, mas ao mesmo tempo fazer com que ele veja que tem um coletivo, que ele tem que ajudar. Como é que é treinar um jogador que acha que já sabe tudo ali, Belão? O lidar são várias maneiras, né? Uma coisa muito complexa, porque cada ser humano é um ser humano. Mas tentar, eu acho que não é só pensar, deixa ele que ele vai aprender sozinho, também como não é só dar porrada o tempo inteiro para o cara querer mudar. Cada ser humano tem uma situação diferente. Agora, o atleta ele precisa entender que ele precisa do equilíbrio. Ele precisa ser ousado, ele precisa ter ousadia, ele precisa ter uma rebeldia, enfim, dentro de campo, mas ele não pode achar que ele é mais que todo mundo. Eu costumo dizer que cada jogador é um tempero, né? E a comida, um bife, uma picanha, sei lá, algo nesse sentido, é o time, é o coletivo, é o time. E ele é o tempero. E aí ele pode temperar muito bem essa comida, como ele pode ser um tempero que estraga a comida, né? Então eles têm que entender isso. E aí vai naquela questão da competitividade que a gente falou também, cara. O atleta, quando ele é competitivo, ele não é um cara que tem esse comportamento dentro de campo ruim. Eu já trabalhei com caras que eram muito bons, fora de campo eram uma mala, só que dentro de campo o cara era 100% ligado. Beleza, fora de campo, aquela velha história do Edmundo. Ninguém precisa, né, que Edmundo e Romário naquele melhor ataque do Flamengo, que não vingou, mas ninguém precisasse que eles fossem os melhores amigos, mas precisasse que eles jogassem juntos, né? Então é muito difícil lidar com o ego, como é difícil lidar geral, porque é ser humano. Ali você tem um grupo de 20 a 30 pessoas para gerenciar, e cada um tem uma maneira de gerenciar, mas eu acho que tem que tentar fazer ele entender que ele sozinho não vai, aquela velha história da andorinha sozinha não faz no verão, né? Isso. Para você, Belão, a gente está falando aqui muito do jogador que entra, a gente está falando aqui das características que alguém que quer trabalhar no futebol e ter isso como uma profissão, ser um atleta de alto nível, tem que fazer para conseguir se manter e sempre competir. Porque a gente tem um funil de jogadores e um funil de times, né? Conforme você for melhorando, você vai subindo de time. Aí nesse time aqui eu tenho que melhorar para subir para o outro. E aí você vai tentando ir para o topo da pirâmide. E aí tem perfis de jogadores, perfis de times, tem várias maneiras de você subir essa pirâmide. O Belão, qual é o perfil de jogador que você acha necessário para trabalhar contigo? E que você consegue identificar já isso com 14, 15, 16 anos? Talvez a principal característica que eu gosto de um atleta, que eu busco, porque eu busco para a minha equipe, porque eu acho que ali é a base para a gente desenvolver muita coisa nele, ele ser competitivo. O atleta que não é competitivo, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Eu vejo assim, ele pode ser muito técnico. Lógico que o que todo mundo quer, eu quero um atleta técnico, mas ele tem que ser técnico, tem que ser competitivo. Que o técnico pelo técnico que fica, ele fica e não vai. Tem uma gama grande de atletas que trabalharam comigo durante a vida e que eu achava, principalmente no meu início de carreira, que você ainda está aprendendo muito com o dia a dia, com a experiência, e que você vai vendo, e você, mas como é que pode? Esse cara é muito técnico e não vira,
Aí depois um monte de gente que eu conheço, que você conhece, que todo mundo que está assistindo aqui conhece. Pô, esse cara, você jogou com ele hoje de manhã, né? Hoje não, porque estamos em quarentena, mas num domingo qualquer de manhã. Meu, como é que esse cara não virou jogador? Grande chance dele não ser competitivo como outro cara, que aí você olha no profissional e fala, meu, esse cara é horroroso, esse daqui que está do meu lado é 1000 vezes melhor que aquele, e aquele lá que é ruim virou e esse não virou. Competitivo, porque é o jogo, ele é competição. Então, se o atleta não for competitivo, é a característica que eu mais gosto no meu time, no meu atleta, é ele ser competitivo. E a partir daí ele trabalha um monte de coisa. Como é que você mede essa competição? Porque eu sei que você mede. E eles têm que saber também que eles estão competindo entre si. Como é que é feito isso? Então, você me conhece bem já. Eu tenho uma questão de desenvolver desde 2014 isso. Eu peguei uma coluna, foi lendo uma coluna da Universidade de Futebol de Eduardo Barros, em 2012, e eu comecei a desenvolver em 2014, até porque aí fui trabalhar com ele lá. Hoje, inclusive, somos companheiros de clube também. E ele falava justamente sobre competitividade. E aí eu comecei, ele propôs lá uma tabela de coleta de ganho de treinos. E aí desde 2014 eu comecei a fazer isso. Inclusive eu fiz até sub-23, né, quando eu trabalhei profissional na 4ª divisão de São Paulo. Acho que no profissional ainda talvez a ferramenta não está pronta para ser utilizada ou ainda não é bem vista, porque aí você tem um grupo muito heterogêneo, de muitas idades e tudo mais. Do 23 para baixo eu acho que dá. E aí acho até que você é onde a gente tem que implantar a competitividade na molecada. Eu faço uma coleta de treinos, então venceu o treino ou perdeu o treino. Então, vamos supor, 2 contra 1, 3 contra 2, treino de ataque e defesa. Tem o pontinho lá no final do dia. Todo pontinho. Então vamos dizer que a gente fez um treino hoje em 3 partes. A primeira parte foram 2 contra 1 contra 1, a segunda parte foram 2 contra 1, e a última parte do treino foi um 5 contra 5 hoje, vai. São 3 jogos no dia. E aí você pode estar num time, daí nesse time eu posso manter o mesmo time, então quem fez 1 contra 1, time amarelo e time azul. 2 contra 1, faz um amarelo e azul, então eu tenho chance de você que ganhou o primeiro treino ganhar de novo, ou você que perdeu tentar ganhar. E aí o último treino eu já misturo. E aí eu vou ver se você no mesmo dia ganhou os 3 treinos, se você perdeu os 3 treinos. Imagina esse tipo de dado coletado a médio e longo prazo. Então eu faço essa coleta semanal e depois a gente divulga mensalmente até, eu faço tenho um olhar mensal. E você começa a traçar perfil, e aí você tem que começar a dar feedback, ó. Ô, Rolim, você tá, a primeira semana sua, você fez 15% de aproveitamento nos treinos seus, de competitividade, de ganhar. Pô, mas o time era ruim, tem isso também, né? Você me botou num time ruim. Exato, então, mas por isso que eu falo, mas aí eu mexo muito. De segunda a quarta, os times são muito misturados, todos os treinos, aí quarta para quinta, eu começo a fazer o titular, reserva, enfim. Mas o primeiro argumento é esse. Aí na segunda semana, você tem que melhorar esse. Aí eu não quero que você saia do 16% e já vai para os 70%. Eu gostaria muito que você pelo menos saísse de 16% para os 30%. Você já melhorou a tua semana. E aí a outra semana você fazer 40%, quando você vai escalando para chegar lá. E aí eu tenho que trabalhar muito isso com o atleta. Agora, aí o atleta que está assistindo a gente, alguém que está vendo, fala, pô, mas onde eu trabalho não tem isso. Beleza, meu irmão. Busca você por você mesmo. Ganhe os seus treinos, queira ganhar. Fica bravo, fica puto quando você perde um treino, quando você toma um gol besta. Agora, antes de você cobrar o teu companheiro, apoia ele primeiro, porque quando você errar, ele também vai te apoiar, e vocês juntos vão ganhar o treino, vão crescer, enfim. São ideias que eu vou tentando trabalhar no dia a dia. E a gente está falando para um público que está tentando melhorar ou aperfeiçoar, ou ter um nível de preparação física até melhor do que quem está dentro do clube para poder entrar, fazer uma peneira, uma avaliação, um teste, ser olhado em algum jogo, alguma coisa, e conseguir o seu lugar, Belão. O jogo está cada dia mais intenso. Né? Quer dizer, o espaço é o mesmo, só que está todo mundo correndo mais.
E aí o tempo e espaço com bola, ele diminui. E aí qual é a importância, aí numa escala crescente, a gente tem que dizer que é crescente porque é, mas qual é a importância da preparação física para essa garotada que está vindo desde a base? Eu acho que é total, ela é muito importante. A preparação física hoje ela tem duas vertentes, talvez, eu diria. A primeira é de prevenção de lesão e te preparar melhor para as ações mais intensas, porque como o jogo está muito intenso, então você está muito propício a lesionar. Então você imagina se eu hoje estou destreinado e tal, entrar num treino muito intenso, pode ser que eu não lesione hoje, mas pode ser que de hoje domingo até quarta-feira eu já lesionei, porque eu não tenho uma preparação física adequada, eu não tenho uma preparação física hoje, não estou treinando nem nada. Então você tem muito essa questão de você melhorar a sua preparação física para evitar lesão. E o mais importante hoje no futebol, como está muito intenso, como está muito forte, o jogo está rápido, está acelerado, quanto mais você estiver preparado fisicamente, ou melhor você estiver preparado fisicamente, mais jogos você vai estar disponível para jogar. Então já vai te ajudar muito. E a preparação física entra... Pode falar. Não, desculpa, vai. E a preparação física ela também está alinhada a você treinar muito bem hoje, como todo mundo hoje trabalha já, ou quase todo mundo, muitos lugares já trabalham com a visão mais sistêmica ou mais global, vamos dizer assim, o treino já com bola inserido, enfim, hoje dificilmente vai ficar fazendo corridas. Então, a preparação física também ela vem alinhada para você também no treino principal já está inserido e se condicionando nele. O treino principal também condiciona você. Então você tem que estar preparado para não se lesionar nesse treino principal que vai te condicionar. Eu ia até te interromper, mas eu deixei porque eu achei que a gente ia para o mesmo caminho e foi. Eu escutei hoje o Leandro Zago, nosso amigo do Sub-23 do Atlético Mineiro, e ele falando que ele já pede há algum tempo dos preparadores dele que entreguem os jogadores para a parte técnica do treino já trabalhando um físico técnico. Se eu vou trabalhar uma corrida para trás, eu vou trabalhar todos os movimentos corporais contextualizados. Se eu vou fazer um trabalho de salto, eu vou contextualizar isso dentro de um futuro trabalho de uma bola aérea. Então, tem essa questão também da preparação física, ela já entregar o jogador para o técnico já com um trabalho contextualizado, né? E é bem assim, eu até acho que o trabalho no geral, o preparador físico hoje é um auxiliar, já há algum tempo para cá, né? Não é de hoje, né? Hoje. Então, eu acho que não é tão só mais isolado, mas eu também acho que a gente tem que tomar cuidado e não achar que, mas é tudo junto. Não, porque tem certas coisas, igual eu falei, para você prevenir lesão, para você evitar lesão, que tem que ser feito separado, tem que ser feito também um pouco à parte. Eu ainda não... Eu acho que quanto mais integrado, a ideia é, vamos trabalhar então uma coordenação, igual foi o exemplo aí. Beleza, então vamos fazer uma coordenação que já tem a ver com o treino que a gente vai dar hoje, porque ele já consegue fazer uma transferência, e aí com o salto, com o cabeceio, enfim. Né, eu até sei, estou vendo aqui, eu queria até mandar um abraço para o professor Márcio Faria Corrêa, que fez um joia aí, é um grande expoente, nome da preparação física do nosso país. Não o conheço pessoalmente, só por mídias sociais. É muito bom tê-lo aqui. E eu vejo muito dessa maneira. Né? Eu acho que a gente não pode nem pender muito para um lado, é tudo com bola. E nem tudo igual já foi anos atrás. Não, é sem bola tudo e a gente depois é só o coletivo com o treinador ali. Não, é bem um balanço, uma mescla, um equilíbrio. Né? Então eu vejo muito por aí, Rolim. Maravilha. Você falou em treino, falou em não lesionar. A gente vai passar, mas a gente está enfrentando um isolamento, um distanciamento, uma quarentena, aquele nome que te deixe um pouco menos desconfortável, porque a situação em si ela já é desconfortável para quem tem o privilégio de poder ficar em quarentena, para quem não pode, mas entende que a gente está tratando com vida. Mas o mundo não para... O futebol volta, se não voltar agora, volta daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, assim que a gente tiver uma estrutura sanitária para que o futebol e os outros esportes e a vida
eu nem chamo mais de vida normal, que eu não sei como é que vai ser, mas essa vida aí que vai ser daqui para frente, como é que ela nos espera? A gente está aqui com 45 minutos de live, a gente está encerrando já, para também não deixar estourar 1 hora, para ficar um negócio bacana. O que é mais importante nessa hora, Belão? Você tem que treinar, mas você tem aí 2 perdas quando você não está treinando num lugar certo para treinar. Quando você está treinando no seu quintal, na sua casa, no seu apartamento, você tem que treinar o aeróbico, tem que treinar a força, tem que treinar a agilidade. O que você precisa treinar nesse tempo para não perder força ou para não ganhar peso? O que tem que ser feito em tempos de Covid-19, Belão? Eu acho que esse tempo que a gente está passando, as pessoas têm que ter um pouco da noção que não é férias, né? Então, assim, então eu vou ficar o dia inteiro vendo Netflix, estreou La Casa de Papel, vou ficar o dia inteiro ali, a semana inteira ali, maratonando, todos nós. Mas pega um pote de sorvete, na frente da televisão e comendo. Então, assim, é importante, eu acho que o atleta treinar, muito importante. No entanto, a gente sabe que não é um treino em casa que vai fazer com que você esteja super preparado. Então, você vai ter perdas. Você vai ter perdas. O Donelli acabou de entrar aí, nós falamos dele agora há pouco, né? Vai ter perdas, Solim. Só que é o seguinte, o atleta em casa, ele tem que se preparar principalmente para 2 coisas. Não perder, talvez, força. Então, você não vai treinar força de academia e tal, mas dá para fazer um monte de trabalho com o seu peso corporal, dá para você, aí acho que os preparadores físicos, enfim, podem ajudar muito os atletas, e não pode engordar, porque a hora que voltar, os campeonatos voltaram, tudo mais, uma coisa que eu estou achando que vai ser grave, é que vai voltar o campeonato, por exemplo, vai voltar em junho, os clubes vão ser avisados meio que assim, 15 dias antes, 20 dias, não vai dar para fazer um mês antes, então as pessoas podem ficar paradas 1 mês e meio, e ele vai ter 10, 15 dias para treinar. Então ele não pode engordar, o atleta não pode engordar, então cuidado com comer, está em casa, é muito fácil ficar comendo só lanche, pizza, ele não pode engordar, ele tem que treinar para evitar engordar, e tem que estar, pelo menos, eu acho que não pode deixar zerar nível de força, resistência aeróbica, essas coisas, vai ser difícil, até porque você ficar correndo em volta do quarteirão, na verdade, no quarteirão, no quintal, vai te ajudar muito mais a não engordar do que você ter resistência específica para jogar futebol. Resistência específica você só tem adquirindo treinando, jogando mesmo, né? Não é só assim, mas grande chance de ser assim, né? Então, eu acho que a questão é tentar evitar perder força e tentar evitar engordar. Belão, essa é para você ir para o abraço, que a gente já está aqui encerrando a live. Sua motivação, você é um cara de dentro do campo, mas você também é coordenador de curso, você é palestrante, você já foi auxiliar, já foi preparador, já foi analista de desempenho, hoje você está na cabeça da comissão técnica. O que te motiva estar ali na beira do campo, Belão? Você sabe que eu fiz uma postagem no Instagram, no Facebook ontem a respeito do Zagallo, aquela cena do Zagallo indo de jogador em jogador na Copa de 98 na semifinal da Holanda, né? E ali ele me despertou uma paixão para ser treinador. Eu tinha 11 para 12 anos de idade, aquilo me deu uma paixão que foi impressionante. Tô, vira treinador, já que eu nunca fui muito bom com a bola no pé, né, para ser um jogador de verdade, então ali me deu um grande start. E eu te falo assim, porque essa cena dele, sabe o que foi? Para mim, que me mexeu, é porque eu vi ele encorajando as pessoas, eu vi ele tentando ir para caras que são consagrados. Pô, eu via ele fazendo o Ronaldo Fenômeno, um Tafarel, ele dá um tapinha no rosto do Tafarel. E aí o que me motiva muito, cara, a trabalhar com essa minha profissão, ou trabalhar da maneira que eu trabalho, enfim, são as pessoas, é trabalhar com pessoas. E assim, eu trabalho muito com sonhos, e é o sonho das pessoas, então é conseguir potencializar, é conseguir ajudar o sonho das pessoas, sabe, assim, com as quais eu trabalho. Então, a cada ano esse meu trabalho se renova, porque eu encontro 30 sonhos diferentes.
E aí, quando chegar no final do ano, eu vou encontrar outros 30 sonhos diferentes. E aí, eu sempre vou ter que estar tentando ajudar as pessoas com seus sonhos, enfim, a melhorar suas emoções, ou guiar conquistas, enfim, e tentar ajudar da maneira que eu posso, com o jeito que eu posso, enfim, é isso que mais me motiva a trabalhar com isso. Muito bom, muito bacana, Belão. Belão, deixa eu te agradecer de novo, em nome do pessoal do Cetraf, tá? O Jairo Porto, o Felipe Maestro, o Vinícius Queiroz, a Carla Oliveira, a Índia, o Fabiano Ribeiro, o Marco Antônio, que é o teu amigo, né? O Marcão, já trabalhou contigo no Grêmio Osasco. Grande Marcão. Melhor do Brasil. Eu chamo ele de melhor do Brasil. Pergunte a ele. Tá no Madureira hoje. Hoje é Madureira e Cetraf. Legal. E o Eduardo Pontes também, que é quem faz o marketing, que fez as artes, que até perguntou para mim se ia ser um piloto. Eu falei, não precisa ser piloto não, porque eu conheço o entrevistado, sei que vai ser maneiro, vamos colocar no ar e vamos começar a fazer essas lives para o Cetraf, porque a garotada está em casa, como você falou, a garotada tem um sonho, eu acho bacana também eu estar ali, quando dá para eu treinar, né, que não dá para eu treinar todo dia, mas quando eu consigo ir ali e ficar no dia a dia com eles, aquilo ali me renova também. E agradecer bastante aí por ter você com a gente, Belão. Acho que é um privilégio para os garotos poderem te escutar aí 40, 50 minutos, já com a bagagem que você tem, e o universo que eles querem participar é um universo que você já é um ator dele, Belão. Obrigado, cara. Legal, obrigado ao Cetraf aí também pelo convite, você que é um grande amigo, você sabe disso, e agradecer o pessoal aí todo que participou, vi bastante gente mandando pergunta, quem quiser, agora vai acabar a live, vai mandar lá no inbox, lá na conversa. Pode perguntar no inbox do Belão, quiser ir no feed do Cetraf, que tem a arte lá com a live de hoje, quiser fazer as perguntas lá, a gente manda para o Belão também, depois o Belão responde nos stories. Ou me marca, né? Ou me marca. Exatamente, não deu para responder tudo, já tínhamos as perguntas que você selecionou, tá? Obrigado, estou vendo o Jairo também o tempo inteiro participando. Jairo, muito obrigado. E é isso. Espero que... Agradecer também a todos que assistiram, bastante gente, achei legal, bastante gente mandando mensagem aí durante a participação nossa aí. Obrigado, Rolim, foi, para mim, espetacular. Boa. Belão, brigadão mais uma vez. Eu estou aqui representando o Cetraf, que é um centro de treinamento de alto rendimento para atleta no Rio de Janeiro. A gente está encerrando aqui a primeira live. A gente volta a avisar vocês, vão ter mais profissionais aí do quilate do Belão, conhecimento de base, conhecimento de dentro de campo, fora do campo, para ajudar vocês enquanto estão passando essa fase difícil e necessária da quarentena. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Bom finalzinho de domingo. A gente se vê durante a semana. Valeu. Valeu, tchau.